Então, podem sentar. Ai, só orar aqui para a mensagem. Bom, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 1. Essa semana, mais uma vez, Deus falou comigo, porque o pastor sempre tem dito que a mensagem dele, Deus tem falado ali na terça-feira, né? E na terça-feira, eu falei um pouco sobre esse capítulo 1 de Efésios. E essa semana eu estudei e meditei bastante nesse livro. Eu gosto muito do livro de Efésios. E Deus falou muito ao meu coração. E hoje à tarde eu fui preparar a mensagem e falei, Deus falou, você pode pregar domingo? Eu falei, posso. Né, mas você tá bem? Tá? Eu falei, não, estou, né, já estava em mente. E hoje à tarde, era 4:30 da tarde, e eu não conseguia colocar aquilo que Deus tinha falado no papel. E ele entrou lá no escritório, na casa, e falou assim, tá tudo bem? Eu, não tá. Aí, né, meu Deus, mas você falou que estava bem, né? Mas Deus me deu vamos dizer, um tapão, assim, porque ele já tinha falado comigo. Mas eu fiquei procurando incrementar, procurando um texto melhor, procurando algo que, sei lá, que eu achava que era melhor, e vasculhava, e tentava, e nada saía, né? E aí eu parei, depois que ele saiu, eu orei e falei, não, Deus, tá bom, desculpa, perdão. Eu preciso colocar aquilo que foi no meu coração, aquilo lá do início da semana. E comecei realmente a escrever. E foi literalmente o que Deus queria. E foi muito bom ouvir alguns louvores, porque a gente vem às vezes tenso para poder falar, que não é fácil pregar, não é fácil vir aqui. E alguns louvores eu confirmando o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu quero ler o capítulo 1 com você a partir do verso 3. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para a glória, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Esses dias, a gente chegou do trabalho e o Luca gosta de assistir Chiquititas, né? A Tuane convenceu ele de gostar das Chiquititas. E nós ligamos a TV, estava no horário, e nós fomos passando, né, para chegar até o canal, e deparamos com um programa, não é um culto, mas um programa de uma determinada igreja, que não precisa citar o nome, mas nessa hora eles estavam fazendo um negócio muito estranho, que a gente ficou abismado, deu nojo, deu raiva. Ele meio que estava esperando, acredito que devia ser um culto de libertação, vamos dizer assim, não sei, que a gente pegou já não viu, mas eles chamavam um viciado lá na frente, e ele, viciado em maconha. Ele levava um cigarrinho de maconha e falava, dá um trago, cara. Dá um trago. Outro. Isso aqui repetia umas 4 vezes. Aí depois ele falava, dá um trago. Dá outro trago. Não quero. Dá outro trago. Isso aqui ia várias vezes. Aí ele falava, por que você sentiu nojo? Senti nojo. Você está liberto em nome de Jesus. Vinha outro viciado em cocaína, pegava pozinho, cheira, cheira, e foi assim várias vezes. Depois passava pelo outro momento, era cheira, não quero, você quer sentir nojo, vontade de vomitar, você está liberto em nome de Jesus. E aí foi, e quando chegou, e a gente já foi, o Júlio falou, não, tira isso daí, pelo amor de Deus, que coisa nojenta. E nós ficamos assim, bobos, porque como que o Evangelho está? Né? Que Evangelho é esse que nós estamos presenciando e muitos estão vivendo? Né? Isso é um indício de um Evangelho adulterado. Nós vivemos um Evangelho adulterado. Você for no posto de combustível, se você for abastecer e colocar uma gasolina e seu carro começar a falhar, você vai saber que teve algum problema. Eles devem ter colocado água, alguma coisa para poder encher mais o reservatório deles. E não vai funcionar direito, vai dar problema no seu carro, com certeza vai dar problema. Nós passamos isso quando nós morávamos em Macaé, o Júnior abasteceu o carro ainda saindo do Rio, e nossa, foi difícil chegar em Macaé porque a gasolina estava adulterada. E ele falou, poxa, queria ajudar o Flamengo, ele era patrocinador do Flamengo, o Ale. Ele falou, poxa, queria ajudar o Flamengo, mas não teve jeito. Mas a gente foi, até chegar em Macaé, foi muito tenso, porque o carro não ia, não desenvolvia, a gente estava preocupado, e agora? E alguma coisa aconteceu de errado ali dentro. E nós estamos vivendo um evangelho no qual tem se colocado ingredientes que não são verdadeiros, que não fazem parte do contexto. E isso tem causado danos seríssimos. Tem causado problemas onde tem sido preocupantes. O nosso evangelho tem sido um evangelho adulterado. Nós temos vivido dessa forma. E cada vez que passa, toda vez que você liga a TV, cada programa que você vai assistindo, cada coisa que você vai vendo, você vai percebendo que estão colocando ingredientes que não são verdadeiros, que não fazem parte daquela composição. E nós vivemos na vida pessoal exatamente assim. Muitos de nós temos colocado alguns ingredientes na nossa vida que têm adulterado o evangelho. Hoje eu quero trazer uma palavra rápida até. Não quero falar de um contexto geral. Não quero falar das denominações espalhadas aí. Mas eu quero trazer uma palavra que vai servir para o particular, para o individual. Eu quero trazer para que a gente possa
como a vida do Douglas, a vida do pastor Júnior, a vida do irmão Geraldo, a minha vida. E eu queria que a gente pudesse prestar atenção, primeiro, para que a gente possa entender. Veja lá no verso 6. O verso 6 fala assim: para louvor da glória de sua graça. Pula para o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Segue para o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de quê? Da sua glória. Vai no verso 18. Para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza de quê? Da glória da sua herança. Vai no verso... agora volta no verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai de quê? Da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E vai, assim. Vamos prestar atenção. Olha quantas vezes ele fala sobre a questão da glória, do louvor da sua glória. Ele está falando assim, que nós precisamos entender, para começar a mensagem, que nós fomos feitos para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos compreender que nós fomos feitos para a glória de Deus. Amém? Amém. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que precisamos acreditar que fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Não adianta apenas nós sabermos, não adianta apenas nós lermos na Bíblia, mas nós temos que acreditar. Nós precisamos acreditar que eu fui feita para o louvor da glória de Deus. Se eu não acreditar nisso, não adianta, e não vai surtir efeito na minha vida, se eu não acreditar que eu fui feita para o louvor da glória de Deus. Ok? As coisas não vão dar certo. Se eu não acreditar nisso, pode ter certeza que algo vai começar errado. Alguma coisa vai desandar na minha vida. O segundo ponto que precisamos ver, que é o diferencial em nossa vida, é que em nossa vida é a total dependência de Deus. Entender que nós fomos criados dentro de um propósito. Nós precisamos acreditar que nós somos feitos para a glória de Deus e acreditar que nós somos feitos dentro de um propósito. Lá no verso 11, nós vamos ler bastante esse capítulo. No verso 11 fala o seguinte: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o quê? O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se você foi feito, se você existe, você veio a existir, porque Deus tem um propósito para você. E que ele fez, olha, eu vou desenhar aqui a Natália, vou fazer a Natália, porque eu tenho esse propósito na vida. Amém? Então já começamos a entender, precisamos acreditar que nós somos feitos para a glória de Deus. Precisamos acreditar que nós fomos criados dentro de um propósito de Deus. E agora sim, nós vamos lá começar a entrar dentro do título que eu coloquei na mensagem, que é Sinais de uma essência perdida ou de uma essência que está se perdendo. Vamos em Romanos, no verso capítulo 12. Abra, por favor. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos clamado de forma errada. Nós temos desviado e acrescentado alguns ingredientes na nossa essência. E um dos primeiros pontos que nós vamos falar é que nós temos clamado, nosso clamor tem sido acrescentado de forma diferente, de forma que não é original, de forma falsificada, vamos dizer assim, no qual tem adulterado a nossa essência, a essência que fomos criados. Nós exigimos de Deus justiça, nós clamamos por justiça em nossa vida. Hoje eu estava vendo lá só um exemplo rápido, que fez meditar os protestos, todo mundo gritando por justiça, tal. E eu parei e pensei assim, poxa, tantos caminhando, gritando e clamando por justiça, justos, cada um pensa, cada um faz, que acha correto. E eu pensei, poxa, quantos empresários tem ali, né? Quantos empresários estão clamando por justiça, mas enquanto eles são tão injustos com os pobres coitados funcionários, não é verdade? Mas muitas das vezes nós também temos feito assim, clamamos a Deus por justiça, clamamos a Deus para que possa fazer algo na nossa causa, clamamos para que nós possamos ver as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo nós não temos vivido uma vida justa perante Deus. Muitas das vezes nós levantamos a nossa faixa lá para Deus, gritando, justiça, Senhor, olha para a minha causa, Deus, olha aqui. Por que não? Por que tu não faz logo acontecer comigo? E aquilo lá que eu queria, e isso e aquilo. E Senhor, poxa, olha aqui, por que isso aconteceu comigo? Mas muitas das vezes, nós, nos nossos dias, temos sido injustos. Temos sido injustos na nossa vida espiritual. Temos vivido uma vida injusta, até de pecado. E nós clamamos por justiça. E nós viramos para Deus e falamos, olha Deus, eu preciso de justiça, mas nós mesmos somos os nossos juízes. Nós batemos o martelo da nossa causa e mostramos a sentença já assinada para Deus. A nosso favor. A nosso favor. Nós clamamos e dizemos, olha só Deus, está aqui, é justo isso o Senhor fazer isso por mim. É justo o Senhor punir o Douglas, porque ele falou isso, é justo. É justo. E olha o que o verso fala. O verso 2. E não vos conformeis com o de Romanos 12. Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos tanto ingredientes que nós colocamos no nosso dia a dia, diante do nosso tribunal com Deus, perante Deus, dizendo, Senhor, olha, aqui, está aqui, essa é a perfeita, essa é a perfeita causa, perfeita resposta. Essa, Senhor, olha aqui. E nós ficamos tão chateadinhos, até biquinhos com Deus, porque não é da forma que nós queremos. Nós clamamos, nós estamos debruçados ao Senhor, pedindo que seja feita aquela tão agradável vontade minha e não a de Deus. E é importante a gente lembrar que os ingredientes verdadeiros é aquele onde nós pedimos, Senhor, faça a tua vontade. Aquela vontade que é perfeita, que é agradável, que é boa, que é saborosa, aquela que vem de ti. Aquela que vem de ti. Que nós possamos parar de adulterar, de colocar o ingrediente da justiça nossa nos nossos dias a dia. Que nós possamos parar de colocar diante de Deus, diante da nossa vida com Deus, aquele ingrediente que se faz assim, o cheiro suave às minhas narinas. Que nós possamos ser um cristão verdadeiro com essência da vontade
Que nós possamos ser pessoas verdadeiras, com a essência real do cristianismo, com a essência real do que é ser cristão, da essência real do que é servir a Deus, da essência real do que é clamar a Deus. Que, Senhor, eu quero a sua perfeita vontade, eu não quero a minha. Não é, Senhor, essa daí não dá, não quero. Eu queria que você abrisse, fosse lá, voltasse para Efésios, capítulo 1. Lá no verso 17, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de Cristo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Eu queria me deter aqui nesse ponto, no qual fala que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós temos perdido mais um ingrediente. Nós temos colocado e adulterado o ingrediente do conhecimento. Nós não temos nos debruçado em conhecer a Deus. Lá, você vai um pouquinho à frente, no capítulo 3, no verso 18 e 19, que fala assim: a fim de procederes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, vamos lá em João, a gente vai mexer bastante na Bíblia, João 17, no verso 3. Que fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Lá em Colossenses, capítulo 1. No capítulo 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Gente, nós perdemos a essência de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Nós não conseguimos mais gastar tempo em conhecer a Deus. Nós não conseguimos mais parar e estudar Deus. Nós não temos mais tempo, nós não temos mais paciência de ler a Bíblia. Nós não temos mais paciência de começar lá em Gênesis de novo e depois, mas essa historinha eu já escutei falar dela desde a escola dominical, desde pequenininho. Eu não preciso mais ler. Nós não temos mais gastado tempo em conhecer a Deus. Nós já sabemos. Eu estou há muito tempo na igreja. Ou eu tenho um discipulado legal. Não preciso disso. Mas se você ver o tempo todo, Paulo exorta, e lá em João, o próprio Jesus exorta, em conhecer. Em conhecer. Paulo fala em Efésios, na oração dele, que eu estou te pedindo, e eu oro por você, para que você venha conhecer a Deus. Gente, nós só conseguimos caminhar certo quando nós conhecemos a Deus. O Luca, ele só sabe que a mamãe está chegando porque ele conhece a minha voz lá no portão. Quando o Júnior chega, o Júnior tem um código, o filho do Júnior tem um código dos assobios deles, e a gente já sabe que é ele. A gente já sabe que é ele. Então ele vai lá e o Lucas fala: ai, papai. Já fala, por quê? Porque ele conhece, ele tem intimidade conosco.
Se eu e você não pararmos para conhecer a Deus, a nossa vida vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar muito errado. E não vai dar pouco errado. Nós precisamos parar de adulterar e acharmos que já somos donos da sabedoria. De acharmos que não precisamos vir à escola dominical porque já temos tantos anos de crente. E eu quero fazer um ressalvo da escola dominical aqui, que o professor é demais, não é porque é meu marido, né? Mas eu lembro, quando ele falou que ia dar o livro de Apocalipse, ele falou assim, vamos estudar Apocalipse. Eu pensei, mas você vai resumir, né? Eu falei, resumo é tão grande, é tão complicado aquele negócio. Resumo, faz assim, um resumão do capítulo tal a tal, os selos, as trombetas, faz um resumão. Nós estamos há quanto tempo? Acho que uns 3 meses, 4 meses. Acho que faz um bom tempo só em Apocalipse. E eu confesso que eu virei e falei, olha, não resumo mais Apocalipse, não. Continuo de versículo em versículo. Tem sido maravilhoso, muito bom. Eu confesso, é um labirinto, né? Para a gente conseguir entender, sair daquele versículo para ir para o outro, só olhando na calça. No domingo passado a gente foi em 3 versículos. 3 versículos. Mas é conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entender Deus. Nós precisamos entender a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. Tem uma historinha de um rapaz que ele tinha acabado de se formar ganhar o diploma dele de encanador. E depois que ele estava com o diploma na mão, levaram eles lá nas cataratas do Iguaçu. E ele chegou e ele observou, e ele olhou e ficou um tempo olhando, e ele gritou: eu sei como resolver o problema. Simplesmente porque ele tinha o seu diploma de encanador. Às vezes nós agimos dessa forma com Deus. O pobre jovem, pobre porque ele se jogou no pequeno conhecimento que ele tinha, achando que ia paralisar aquela água. Ele achava que poderia ser um cano quebrado, ele iria conseguir parar de jorrar tanta água ali. E nós somos assim. Quantas vezes nós temos sido assim? Nós temos pequeno conhecimento, porque não importa quanto tempo nós estudamos, não importa quanto tempo nós temos de cristãos, não importa quanto tempo nós temos lendo e relendo a Bíblia, mas sempre vai ser pequeno para que Deus quer de nós. Sempre vai ser pequeno para que eu e você possamos chegar ao finalmente. Porque a nossa vida, como dizia minha sogra, a pastora Márcia, é um videogame que vai passando de fase em fase e vai ficando mais difícil. E mesmo quando você já jogou aquele joguinho 10 vezes, você não passa tão fácil. Não passa tão fácil. E a nossa vida pessoal é assim. Nós vivemos um jogo de videogame, onde em cada fase nós temos que conhecer o local. Quando eu jogava videogame, eu só jogava das bombinhas no jogo. Minha filha Júnior jogava as bombinhas comigo. E eu fazia o seguinte: eu passava da fase só para eu saber, né? Queria conhecer logo o caminho. Né? E daí eu voltava e aí eu já sabia o caminho. Só que na nossa vida não dá para fazer isso. Não tem uma técnica que parou, vou adiantar. Não dá. É ali, é ao vivo. É no momento. E Deus, Ele está dizendo: vocês precisam gastar tempo em me conhecer. Para nós, os mais assíduos na escola dominical, eles vão pensar: precisamos mesmo gastar tempo em conhecer a Deus. Mas o próximo negócio está pegando, o bicho está pegando. Mas nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos gastar tempo. Gente, não é tempo de 1 horinha. Você precisa gastar tempo na sua vida. Você precisa gastar tempo na sua mente.
Você precisa estar ligado com Deus. Você precisa estar buscando ouvir Deus. É uma sede, é a cada segundo, é a cada momento, é a cada passo que você dá. Você precisa entender Deus. Se a gente não conseguir entender Deus, nós estamos adulterando a nossa vida com Ele. Se a gente achar e colocar o nosso conhecimento como esse encanador, simplesmente porque tinha um diplominha, porque tinha um conhecimento maior ou pequena coisa, achar que vai conseguir resolver tudo, vai se frustrar, vai cair feio, vai se machucar. E Deus o tempo todo exorta: vocês precisam me conhecer. Eu acho que quando a gente quebra a cara e fala assim: ó, eu avisei, hein? Precisa me conhecer. Eu avisei. Se entendesse a minha voz, ó, nós precisamos conhecer Deus. Não tem jeito, não dá. Se você não gastar tempo em conhecer, não dá, não adianta. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quero me deter no verso 1, que fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós não estamos, a igreja, os cristãos, eles perderam a essência de valorizar a vocação de Deus, que Deus nos deu. Nós não temos mais estado com tanto amor à vocação. Nós temos visto vários cristãos no qual Deus já vocacionou, já sabe sua vocação, mas não tem valorizado. Nós não temos dado valor para aquilo que Deus nos chamou. Nós temos adulterado a nossa vida. Nós temos adulterado este Evangelho. Nós temos perdido a essência da nossa vocação, a essência daquilo que Deus nos chamou. Aqui nós temos, na verdade, vários que já têm sua vocação. E eu quero te falar que a vocação, ela não é somente para pastor, ministro de louvor. Às vezes nós não temos valorizado até a nossa vocação profissional, no qual Deus quer nos usar. E através dessa, nos usar. Mas eu quero frisar essa vocação espiritual, essa vocação de ministério, essa vocação que Deus deu, a vocação da qual Deus o chamou. Muitos de nós temos adulterado isso dentro da nossa vida. Muitos de nós temos esquecido daquele arzinho feliz que dava dentro de nós quando nós lembrávamos ou nós estávamos envolvidos com algo. Muitos de nós temos largado de mão daquilo que Deus os chamou. Às vezes nós achamos que estamos numa igreja pequena. Igreja pequena, não vai precisar do que Deus nos chamou. Você está fazendo falta. Você precisa entender que a sua vida foi vocacionada por Deus. Que sabe, esse louvor para a glória de Deus, ele vem aí. Ele vem a partir daí. Quando você consegue viver a vida da qual Deus te chamou. Sabe por que ele fala tanto no capítulo 1 da glória para a glória, você é feito para a glória de Deus? Porque ele quer nos alertar da nossa vocação.
Senhor já tem a sua idade, mas Deus te chamou, Deus te vocacionou. Enquanto vida existir, você tem que estar ligado com Deus. Enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver vivendo, Deus está falando: viva para a minha glória, viva para a minha glória, viva para a minha glória. E você só vai conseguir viver para a glória de Deus quando você estiver aos pés do Senhor, vivendo aquilo do qual Deus te criou. O qual Deus te criou, a essência, aquela essência do Evangelho. Eu lembro da minha conversão, como eu fiquei tão feliz. Eu tinha 9 anos quando eu fiz a minha primeira decisão, que foi minha primeira decisão. Eu fiquei muito feliz, eu quase não dormia à noite, porque eu sabia que tinha aula de religião no outro dia. E era ali que eu ia dizer para a tia que eu queria aceitar esse Jesus. E eu fiquei muito feliz. E minha mãe não vai lembrar, mas eu me lembro muito bem a frase que ela falou à noite, às 9, 10 horas, estava brincando lá no quintal. E eu falei: mãe, amanhã eu vou receber Jesus. A tia falou lá de um tal Jesus e tal, e eu vou receber Jesus. E minha mãe virou e falou assim: lá vai ela querer viajar. 9 anos. Se ela lembra, eu acho que ela não vai lembrar, tenho quase certeza que ela não lembra, mas eu lembro porque eu sei que ele foi Deus falando. E desde então, depois porque meus pais não eram cristãos e tal, eu voltei para o catolicismo, fui professora de catecismo e e fiz primeira comunhão e todas essas coisas lá de freira, não sei das quantas, e eu estava envolvida, né? Ir lá para o convento, adorar e ir lá para o convento. E graças a Deus eu não fui filho. Mas aos meus 11 anos eu frequentei a Igreja Batista com meu irmão. E eu lembro da felicidade que eu tinha, que eu fiquei de poder voltar para a igreja. Mas um dos principais motivos eu queria voltar para a igreja é porque eu queria sair com meu irmão. E a igreja fazia muitos eventos do meu irmão, ele não me levava. Ele falava: não, me chama para quê? O do meio, né? O mais velho sempre gostou de me levar, mas eu gostava de me levar para as festas, queria me levar para todos os outros lugares. Mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui, mas eu queria ir lá na frente, eu queria mostrar que eu estava voltando. E o pastor não chegou naquele dia, e eu fiquei indignada. Eu lembro, imagina se Jesus tivesse voltado naquela semana, porque eu não fui receber Jesus, porque ele não me chamou lá na frente. Mas no outro domingo, eu fui de novo. E não fui lá na frente, fui no banquinho lá com o pastor depois, fiquei frustrada. Mas eu lembro que eu estava muito feliz. E eu lembro que Deus falava muito no meu coração borbulhava, eu tinha apenas 11 anos. E eu fiquei assim, com uma emoção muito grande, porque eu sentia Deus ali, poxa, me vocacionando. Eu pensei: poxa, agora eu não vou dar mais aula de catecismo, eu vou dar aula na escola dominical. Ainda bem que eu não fiz professora, depois eu descobri que meu negócio não era professora. Mas eu quero dizer como professora. Mas eu fiquei muito feliz, porque Deus falava muito ao meu coração naquele dia. Eu não sei quantos de vocês se lembram da conversão de vocês, mas é um motivo de felicidade. É aquele primeiro amor, né, irmão Geraldo? É aquela alegria que dá, né, irmão José? Aquela, tipo assim, poxa, estou sendo liberto de alguma coisa, parece que o fardo sai. É muito bom. Mas o tempo vai passando. A gente vai crescendo, né, na fé. E a gente vai esquecendo, e a gente vai parando, e a gente vai deixando, e a gente vai esquecendo os dons, e vamos colocando de lado outras coisas, e a gente vai descobrindo que quer uma coisa totalmente diferente daquilo. Mas Deus está querendo falar nessa noite. É preciso voltar à essência do Evangelho. É preciso voltar à essência do que Deus te criou. É preciso voltar. É preciso você rever a sua vocação. É preciso você voltar. É preciso você parar. É preciso você entender que Deus está te chamando. Está te alertando. Está dizendo: olha, eu não te criei a tu. Sabe essa essência? A essência que foi jogada do lado.
das vezes nós deixamos a essência não porque por algum motivo triste, estamos passando por problema, nos desviamos. Às vezes nossa vida está normal, está bem, está tranquilo, problemas aqui, ali, tudo bem, mas é naquele momento, sabe, que quando não precisa mexer, sabe aquele ditado que fala, não mexe no que está quieto? É mais ou menos aí que muitos de nós às vezes paramos, deixamos de lado aquilo qual Deus nos chamou e colocamos ali porque está tudo bem, tudo zen, tudo tranquilinho, não preciso mexer. E muitas das vezes é aquele momento onde quero chutar o balde mesmo, isso não tem nada a ver comigo. Tantas irmãs, não sei das quantas falaram, mas hoje Deus está falando, vamos voltar à essência do que eu te pedi. Tem uma música, eu coloquei, gravei aqui no celular, queria que a gente escutasse, que você pudesse pensar, pode fazer uma reflexão nesse momento. Que você se colocasse de pé. E eu quero orar por você. Quero poder te fazer um convite. Quero dizer, se você sentir a vontade, se sentir tocado por Deus, talvez a essência você tenha adulterado de alguma forma. Queria te convidar a vir aqui à frente. O pastor Júnior vai estar orando por você. Se essa essência foi perdida no caminho ou está se perdendo, Deus está te convidando para que você possa retomar. Deus está te convidando para que a sua vocação seja tomada novamente. Deus está te convidando a entender qual é o propósito dele na sua vida. Deus está te convidando a se fazer novamente presente ao lado dele. Ele quer te convidar a se fazer novamente uma essência totalmente cheia da presença dele. Quero te convidar aqui à frente. Essa música vai continuar tocando. Se você se sentir à vontade, se você sentir que precisa realmente dessa essência novamente, se por um acaso você perdeu ou está perdendo, peça para que Deus possa retomar você.
Senhor, obrigado, Pai, porque Tu falou esta noite. Obrigado, Senhor, porque a palavra foi lançada, Deus. Senhor, que nós possamos voltar nos ingredientes originais, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai, por cada vida, Senhor. Deus, eu quero te entregar a vida do Ismael em tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, que Tu possas, Senhor, ajudá-lo, Senhor. Oh, Senhor, Tu sabes, meu Pai, o coração dele, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que ele quer, o que ele pensa. Oh, Deus, nós queremos agora te pedir, Senhor, que a Tua essência, Pai, a essência de Cristo, possa, Senhor, ser tomada ali naquela casa. Oh, Deus, toma Soraya, Pai. Sim, Senhor, nós repreendemos todo o mal na vida dela, todo problema de saúde, Senhor. Oh, Senhor, tomamos cada um que veio aqui, Senhor. Oh, Deus, que cada um possa sentir, oh Deus, a necessidade de voltar à essência que Tu nos criou, que nós possamos viver para a Tua glória. Senhor, que nós possamos aprender a viver para a Tua glória, Senhor. Oh, Paizinho amado, que cada um aqui, Senhor, possa entender a sua vocação. Que cada um aqui, Senhor, possa entender o que Tu queres, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos entender a Tua vontade, que possamos gastar tempo em Te conhecer, que possamos, ó Deus, estarmos, ó Deus, dispostos, Senhor, a ir, Senhor, e possamos estar dispostos, Senhor, a Te ouvir, Deus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por Sua palavra. Pode fechar seus olhos. Obrigado por Sua palavra. Obrigado por que o Senhor falou hoje. E principalmente, Senhor, aqueles que estiveram aqui à frente, possam se lembrar, Senhor, possam ter a Sua voz ecoando na mente deles e no coração deles, quanto a necessidade de vivermos para a Sua glória, a necessidade de vivermos segundo o propósito que o Senhor fez, Pai, e escreveu para as nossas vidas, que eles possam, Pai, ter ecoando na mente deles, Pai, que devemos, Senhor, viver uma vida correta diante de Ti, clamando, nos entregando como sacrifício, Senhor, vivo, santo e agradável, para que todos nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que eles entendam a vocação que o Senhor estabeleceu, Senhor, sobre a vida deles, e que em nome de Jesus eles possam viver uma vida digna diante de Ti. Senhor, toma os meus irmãos, toma essa igreja, toma essa congregação, Senhor. Que o Seu grande amor, que a Sua graça, que a doce consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças.